Luiz Inácio Lula da Silva cometeu uma gafe histórica na tarde de ontem em um evento no estado de São Paulo. Aliás, essa talvez seja a pior gafe que um homem pode cometer em toda a sua vida. Nesse vídeo eu vou mostrá-la para você, mas antes eu tenho outras falas a serem destacadas para manter a ordem cronológica dos acontecimentos. O primeiro evento com a participação do petista nessa mesma data foi na capital paulista e era relacionado ao Instituto Butantan. Pois bem, veja só o que Lula teve a audácia de dizer na tarde dessa segunda-feira, 9 de fevereiro, em São Paulo. O que eu acho que é importante a gente compreender o que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos num mundo, um momento político muito delicado. O mundo está muito raivoso. Não é o Brasil, é o mundo inteiro que está raivoso. Eu não sei se você está lembrado, mas ontem mesmo eu postei um vídeo mostrando o que ele disse no último sábado em um evento interno do PT. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Pois é, só que as contradições de Lula nessa sua fala não são apenas em relação ao passado. Isso porque apenas algumas horas depois, nessa mesma segunda-feira, ele estava dizendo isso em Mauá, também no estado de São Paulo. Esses dias um babaca estava na rede digital dizendo o seguinte: esse Lula, ele fala que acabou com a fome. Coma, seu imbecil, coma. Agora eu pergunto, quem é que está incitando essa raiva no Brasil e no mundo? E sabe o que é pior? Daqui a alguns meses, buscando desesperadamente sua reeleição, Lula vai usar a velha e falsa narrativa de combate ao discurso de ódio como um dos seus argumentos para a campanha, usando ainda o nosso suado dinheiro de pagador de impostos para se promover. Bom, voltando ao evento realizado na capital paulista, ainda há mais um ponto que eu preciso destacar aqui, porque é aquele tipo de mentira que Lula está acostumado a contar e, no que depender da grande imprensa brasileira, vai continuar passando batido. Não sei se vocês perceberam, nós só voltamos a crescer acima de 3% depois que eu votei na presidência, porque de 2011 a 2022 a gente não crescia mais que 1,5%. A afirmação de Lula é de que de 2011 a 2022 o Brasil não crescia mais do que 1 ou 1,5%. Para começo de conversa, ele omite intencionalmente nessa história o fato de que a companheira de partido dele, Dilma Rousseff, foi responsável por um período de recessão gravíssima em meados de 2015 e 2016. E um detalhe importante, o governo petista alcançou esse resultado catastrófico sem precisar de pandemia, de desastres naturais ou de qualquer outro fator externo. E por falar em fatores externos, Lula também omite intencionalmente na sua afirmação a ocorrência de uma pandemia no ano de 2020, que causou uma crise global. Neste ano, é claro, o resultado do Brasil foi péssimo, mais de 3 pontos percentuais negativos. Só que nos 2 anos seguintes, 2021 e 2022, a história mudou completamente, e isso prova a mentira descarada de Lula nessa afirmação. Ele diz que o país ficou no patamar de 1 a 1,5% até 2022. No entanto, os números já revisados pelo IBGE mostram que o crescimento em 2021 foi de 5%. E em 2022, também já revisado pelo IBGE, o resultado foi de crescimento de 3%. Nesse último caso, inclusive, a revisão ocorreu já sob gestão petista no IBGE. Portanto, a afirmação feita por Lula é mentirosa. E por falar em PIB e em IBGE, mesmo após tantas polêmicas envolvendo a gestão de Márcio Postman, o indicado de Lula para a presidência desse instituto, que deveria ser estritamente técnico, no final do último janeiro e início deste mês de fevereiro, o IBGE esteve novamente envolvido em notícias controversas. Às vésperas da divulgação do resultado do PIB do último ano, Rebeca Palles, coordenadora das Contas Nacionais, setor responsável, entre outras coisas, pelo cálculo do PIB, foi exonerada do seu cargo. Eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas é inegável que esse tipo de decisão, neste momento, seja absolutamente suspeita, não é mesmo? Pois é, só que algumas horas mais tarde, em um evento em Mauá, para anúncios relacionados à educação e à saúde, as coisas desandaram ainda mais. O primeiro trecho que eu destaco, por sinal, faz parte daquela demonstração de mundo raivoso que eu mostrei anteriormente. Veja agora o contexto em que aquela fala estava inserida. Esses dias um babaca estava na rede digital dizendo o seguinte: esse Lula, ele fala que acabou com a fome, mas eu tenho fome de manhã, de tarde e de noite.
Coma, seu imbecil! Coma! Sinto racha de comer. Eu não sei quem é o cidadão mencionado por Lula, mas certamente ele perdeu a oportunidade de desmentir o governo petista ao apelar para um argumento tão infantil. A verdade é que Lula afirma que Dilma acabou com a fome no país em 2014 e que ele acabou novamente em 2025. Só que essa afirmação contradiz a própria metodologia da FAO, a organização internacional que embasa esse argumento. Para sair do mapa da fome da FAO, que é o que aconteceu com o Brasil em 2014 e em 2025, é preciso que menos de 2,5% da sua população esteja em situação de subnutrição ou subalimentação. No caso do Brasil, mesmo que 5 milhões de pessoas estejam passando fome de forma severa, ainda assim o país fica fora do mapa da fome. E se pegarmos pesquisas internas do período do governo Dilma, por exemplo, vemos que o número real era até maior do que isso. O segundo ponto é que o relatório da própria FAO, publicado em 2025, mostra que os dados referentes ao Brasil não foram levantados pela própria organização, mas são dados oficiais disponibilizados pelo próprio país. Ou seja, tem dedo do próprio governo Lula nesses dados favoráveis a ele próprio. E ainda é preciso considerar o fato de que, coincidentemente, em 2014, a FAO era dirigida pelo militante petista brasileiro José Graziano, e agora em 2025 o diretor-geral é Qiu Dongyu, militante do Partido Comunista Chinês e amigo de Lula. Lula e o PT nunca acabaram com a fome, só que cabe a nós utilizar os argumentos corretos para provar isso. Bom, ainda neste mesmo evento, outra cena absolutamente constrangedora foi registrada. Veja só. Tiramos a foto bonita aqui, cadê a foto, Estuquinha? A foto aqui. O presidente do partido dele vai bater nele porque ele tirou uma foto comigo aqui, ó. Vai lá. Ó, só pra vocês terem ideia. Só pra você, aqui tem 2 prefeitos que é do PL. O PL é o partido do Bolsonaro. O PL é o maior inimigo nosso da Câmara. Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância, porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto do povo da cidade de vocês. Portanto, parabéns, querido. Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância? Peraí, o partido do prefeito por acaso deveria interferir no retorno que a população recebe sobre o seu próprio dinheiro? Lula fala como se ele, como presidente, estivesse dando as coisas para o povo, ou melhor, para o prefeito, nesse caso, e ainda se promove como alguém benevolente por desconsiderar o partido, quando na verdade isso se trata apenas de um pequeníssimo retorno daquilo que o próprio cidadão daquela cidade pagou de impostos. No Brasil há uma infeliz cultura de idolatrar político por fazer aquilo que não é nada além da sua obrigação. Político é pago, e muito bem pago, por sinal, para administrar o dinheiro público. Político não dá nada para ninguém, e o maior problema ainda é que o retorno que nós, cidadãos, recebemos é insignificante perto daquilo que pagamos em impostos. Só que o maior constrangimento do dia, sem dúvida nenhuma, ainda foi outro. Veja a gafe histórica cometida por Lula em Mauá nessa segunda-feira. Semana que vem, eu vou com a Marisa numa jamanta, com a Janja, numa jamanta dessa, e a Janja vai fazer mamografia. Eu sei que é um exame dolorido, eu sei que as mulheres não gostam. Eu vou com a Marisa numa jamanta, com a Janja. Pois é, essa talvez seja a maior gafe que um homem pode cometer em toda a sua vida. Chamar a sua esposa pelo nome da ex. E todo mundo que estava ali no palco percebeu. Veja a reação de quem estava logo atrás de Lula. Eu vou com a Marisa numa jamanta, com a Janja, numa jamanta dessa, e a Janja vai fazer mamografia. Eu sei que é um exame dolorido, eu sei que as mulheres não gostam. O grande problema dessa história é que, se depois dessa, o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, precisar de uma nova reforma, se é que você me entende, somos nós, cidadãos brasileiros, que teremos que pagar.